Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Leonardo, seu professor de filosofia. Na aula de hoje nós vamos conhecer Hegel, né? O grande Hegel. Né? Assim como tem Platão e Aristóteles no passado, né? A gente pode falar aqui na Idade Moderna, a gente tem aí Kant e Hegel. Né? São dois aí, pensadores referências aí da Idade Moderna, tão perto de nós, não é verdade? Quem é George Friedrich Hegel? Galera, George Friedrich Hegel nasceu em Stuttgart, na Alemanha. Né? Depois ele fez aí seus estudos na Universidade de Tübingen, na Alemanha. E depois defendeu sua tese na Universidade de Iena, onde conheceu o famoso Schelling, né? No jornal filosófico Gazeta de Bamberg. Né? Depois ele foi professor na Universidade de Heidelberg e na Universidade de Berlim, onde alcançou o auge da fama. Aí, ok? E lá, na Universidade de Berlim, ele brigou lá pela carreira de reitor, né? E aos 60 anos de idade ele assumiu e um ano depois ele morreu. Né? Após assumir a reitoria, ele morreu. Bom, o que é importante saber sobre Hegel, né? Hegel, gente, ele está na vibe aí, né, na influência das ideias de Kant, mas ao mesmo tempo ele entra também na influência aí do romantismo alemão, né, do idealismo romântico na Alemanha. Por quê? Ele faz uma denúncia, né? Ele fala que Kant esqueceu da busca pela verdade. Né? Ao tentar compreender, né, conceitos aí como o fenômeno, o número, ele esqueceu de falar do ser. Então, e ao mesmo tempo, ele só fala, né, para Hegel, do dever ser, de uma ética deontológica. Vocês lembram disso, gente? A ética do dever ser, universal e etc. Kant, então, para Hegel, esqueceu aí dos temas filosóficos, né, fugiu para outras áreas. Então, Kant instrumentaliza a filosofia com o próprio pensamento. Usa o pensamento, né, para explicar o próprio pensamento. A metáfora aqui que a gente pode falar é que Kant estuda, né, quer estudar a ferramenta usando a própria ferramenta. Né? Como que a gente está inserido no pensamento e vamos estudar o próprio pensamento? Então há uma certa contradição aí para Hegel. Né? Hegel, gente, tenta explicar de outra forma como que as coisas funcionam. Né? Na sua obra principal, aí, a Fenomenologia do Espírito, né, que também é um título de uma teoria dele, ele observa os fenômenos ao nosso redor. Né, a interferência aí que os fenômenos têm na nossa mente, por isso ele vai criar uma dialética. Né, e, de certa maneira, o seu pensamento vai influenciar Karl Marx, que é um dos grandes pensadores aí para a gente estudar na filosofia também. Ok? Bom, suas obras principais, a Fenomenologia do Espírito, Filosofia do Direito, a Ciência da Lógica e História da Filosofia. Ok? São 4 obras aí super importantes de Hegel. Vamos adentrar mais, vamos conhecer mais Hegel aqui na nossa videoaula. O que vocês precisam saber mais, né? Hegel entendia que a forma de pensar do homem seria variável de acordo com o tempo. Claro, né, se a gente pegar a história da humanidade, a gente for lá no passado, a gente vai ver que os gregos têm uma noção lá de cidadania que é diferente da noção de hoje. Por quê? Mais tarde eu vou falar para vocês, mas para Hegel, nós somos escravos, né? Todo pensador está inserido dentro de um tempo, é escravo aí do seu tempo, né? A gente estaria sendo, vamos dizer assim, reproduzindo ideias do nosso tempo. Então, seria impossível determinar uma verdade universal. Por isso ele critica muito Kant, né, que coloca a ideia de verdade universal. Ok, galera? Por quê? Porque para ele, tudo varia no espaço e no tempo. Né? Então, se você colocar uma verdade que fosse válida para todos os homens em todas as gerações, isso seria impossível. Impossível porque nós somos vítimas do tempo e do espaço. Né? Então ele vai trazer essa noção aí de espaço e tempo, né, muito importante aí para a história da filosofia, tá ok? Mais um ponto importante em Hegel, para a gente entendê-lo melhor aqui nessa introdução, né? Dentro da Fenomenologia do Espírito, é uma obra que ele
começa a fazer, né, um estudo da nossa consciência, das etapas de desenvolvimento da nossa consciência. Então, para ele tem 3 etapas, tá? A etapa que ele vai chamar de espírito em si, né, que a gente coloca como assim, a consciência sensível. Uma etapa que ele fala que é o espírito em outros, a consciência infeliz. E a etapa do espírito absoluto, que é consciência em si para si, né, de ser para si. Né? Eu estou falando rápido aqui porque eu vou explicar cada uma para vocês, ok? É o objetivo da aula de hoje aí. Bom, o que é a etapa, né, do espírito em si? Bom, dentro da fenomenologia então do espírito, né, espírito não é, gente, para Hegel, uma alma, né, um espírito maligno, ou seja, uma alma vagando por aí, não, nada disso, tá ok? Espírito para ele tem a noção de consciência, entendimento, né? Então, por exemplo, nós, nessa primeira fase aí, todos os seres humanos passam por essas 3 fases, esses 3 estágios, né? Então essa primeira fase é a fase do entendimento. Nós temos uma percepção individual de que nós existimos, nós temos um corpo, né? Nós conhecemos o mundo através dos sentidos, do tato, paladar, olfato, visão, audição, né? E aí a gente toma contato com outras coisas, com outras pessoas, né? E ao tomar contato com outras coisas, outras pessoas, nós vamos criando uma espécie de espelho. Por quê? Nós vamos tomando consciência de nós mesmos, né? A consciência de si entra aí. Olha o que Hegel fala, ó, ao retirar o véu que cobre o real, procurando penetrar as coisas, encontramos apenas nós mesmos. Né? Torna-se consciência de si. Tá ok? Então, essa primeira fase aí do conhecimento, né? A consciência de si, né? O espírito em si, a consciência sensível que vem através dos sentidos aí, é a primeira fase, né? Que a gente começa a tomar o autoconhecimento. Uma criança, por exemplo, é interessante a gente perceber que ela vai tomando ali consciência dela a partir do momento que ela vai percebendo, olha, eu tenho que chorar para ganhar o alimento, né? Eu tenho que pedir, manifestar. É um pouco essa a ideia aí de Hegel, ok? Vamos passar para frente. Mais uma coisa importante. O espírito em outros. O que seria espírito em outros, galera? É a consciência, né, que há dos outros, mas é mais do que consciência do outro, né, das outras pessoas. Né? É uma consciência de que nós estamos no mundo e estamos vivendo aqui meio que solitários. Por quê? A gente já tem uma grande autoconsciência, né? De tal maneira que nós temos essa consciência que nós vivemos em sociedade, mas que nós nos conhecemos na relação com as coisas exteriores a nós, mas a gente pode cair num solipsismo, num mal-estar. Que mal-estar é esse, né? É que nós estamos isolados, sozinhos, solitários. Né? E ele fala que a gente tem que tentar superar isso. A gente tem que superar isso para a gente atingir a felicidade. Tá? Essa consciência infeliz, geralmente os filósofos se encontram nesse estágio aí, né? Vocês vão ver vários pensadores aí que vão tratar dessa temática, assim, tipo, a gente vai ter Freud, né? Lacan, que vão voltar nessa ideia aí de Hegel, né? De que a gente está nessa vida e estamos sozinhos, tristes, né, solitários. Quem descobre, quem tem consciência das coisas, não participa de nenhuma tribo, né, social, vamos dizer assim. Então a gente fica meio isolado. Ele fala que isso não é bom, tá? A gente deve superar isso para atingir a felicidade. E como é que a gente supera isso? Indo para o terceiro ponto, né, que é o espírito absoluto. Vocês vão ouvir falar demais de espírito absoluto, tá? O que seria o espírito absoluto? É a consciência em si para si. Tá vendo que está tudo junto ali? Eu coloquei consciência em si para si, ser para si. Né? E o que é então? É a sua autoconsciência tão elevada que você percebe que o outro, o mundo, é como um espelho para você se conhecer, mas você percebe também uma outra coisa, que é uma palavra aqui que eu preciso chamar a atenção de vocês aqui para vocês entenderem bastante, tá? Que é a ideia que ele fala que nós devemos agir, ok? A ação. O Espírito Absoluto chama a gente para ação,
ok? Que ação é essa? É a ação de transformação do mundo, ok? Transformar o mundo que a gente vive, transformar o mundo em um mundo melhor. Né? A consciência absoluta faz isso. Né? Olha o que ele diz. Como que a gente faz isso? Através da nossa razão, dos nossos sentimentos. Tá? Principalmente através da razão, porque é um planejamento racional. Então ele fala pra gente só o absoluto é verdadeiro. Só o verdadeiro é absoluto. Né? E pra gente terminar essa videoaula com chave de ouro, trago aqui um trecho, né, da obra aí, Iniciação à História da Filosofia, do professor Danilo Marcondes. Né? Ele tem uma obra sensacional, né, vários livros, vale a pena vocês terem a coleção do professor Danilo Marcondes. E o que o professor nos ensina, né, o Danilo Marcondes? Fala assim, o absoluto não é algo inacessível ao saber. Não é algo inacessível, né, ao saber, o conhecimento humano. Igual, parece que Kant faz um pouco isso, né? Então, como Hegel critica aqui, Kant, então ele coloca que o absoluto, né, o espírito absoluto, a consciência, ela não é inacessível ao saber, né, das coisas, mas é o saber em si mesmo, tá? É o saber de si mesmo no saber da consciência, a autorreflexão. Então, o que ele quer dizer com isso? Né? Que ao conhecermos as coisas, a gente também conhece a nós mesmos. Né? Então, aí um movimento dialético que a gente vai ver de autorreflexão. A manifestação e o fenômeno são revelação da essência e não algo estranho a ela. Tá? Então, olha ele criticando aqui a manifestação e o fenômeno. Né? Kant fala muito de fenômeno, muito dessa ideia de manifestação, aquilo que a gente conhece, a manifestação, né, dos fenômenos. O fenômeno está lá, que é uma parte do no, né, vamos falar assim, do numênico, né, do nous, do numênico. Então ele coloca essa ideia. Galera, essa é a primeira parte do vídeo de Hegel. Na próxima aula a gente vai ver então, né, esse movimento dialético que Hegel traz aí pra gente, ok? Agradeço vocês pela participação. Né? Se você está gostando das videoaulas, né, dá um joinha aí, marca aí, inscreve no canal, ok? Tô querendo chegar a 1000 inscritos, ok? Se você puder dar essa força, eu fico agradecido. Um beijo para vocês, até a nossa próxima aula. Valeu!